Fique quieto e conheça a Deus. Ao buscar edificar o nosso espírito, nós vemos como é importante dar a Deus o primeiro amor, o primeiro lugar, a primeira prioridade em nossas vidas. E também orar em línguas e cantar em línguas é uma chave. Agora vamos falar um pouco sobre esperar no Senhor e ficar quieto. No Salmos 46, versículo 10 diz: Fique quieto e saiba que eu sou Deus. O que significa ficar quieto? Em primeiro lugar, significa que não nos movemos, que paramos tudo o que estamos fazendo, e então podemos saber que Ele é Deus. Se estamos sempre fazendo alguma coisa em movimento, não estamos permitindo que Ele seja Deus em nossa vida. Em uma tradução NASB, essa frase tem a ver com cesse todo o esforço, ficar quieto. Deus quer que paremos de lutar. Lutar vem da palavra contenda. E então precisamos nos render também. Precisamos parar de nos esforçar para fazer as coisas na nossa própria força. E então nos submeter a Ele. Precisamos parar de fazer as coisas do nosso jeito, pois Deus quer nos guiar no seu caminho e no destino que Ele preparou para nós. O Salmo 23, versículo 2 e 3 diz: Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Ele me guia nas veredas da justiça. Provérbios 3, versículo 5 também diz: Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. Estamos falando de uma calma física. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 9 ao 11, também diz: Portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no seu descanso também descansou das suas obras, como Deus fez das suas. Portanto, sejamos diligentes para entrar no descanso. Isso requer de nós diligência. Temos que buscar ativamente o descanso de Deus, a sua paz. Para cada um de nós há um lugar de descanso que Ele deseja que nós encontremos e entremos. Deus descansou no 7º dia da criação. Ele pretende que nós descansemos também. Nós não temos apenas um dia dos 7 dias para descansar, mas nós temos todos os dias, porque o nosso descanso não está basicamente em um dia da semana, mas está nele, no relacionamento com Ele. Nós permitimos que Ele trabalhe através de nós, e então o nosso destino poderá ser cumprido. Precisamos de ter uma atenção focada. Em Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e 2 diz: Portanto, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, deixemos também de lado todo estorvo e pecado, que tão facilmente nos enreda, e corramos com perseverança a corrida que está diante de nós, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe está proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Vamos deixar de lado todo obstáculo. Se você está correndo uma maratona, você não usa uma armadura a menos que seja um tolo ou esteja correndo por caridade.
As pessoas usam todos os tipos de coisas estranhas quando correm por caridade. Não, você se prepara. Você usa um colete de corrida e shorts e sapatos adequados. Quando se está em uma corrida, você não carrega nada do que não seja essencial. Precisamos nos livrar de tudo que nos impede de buscar mais de Deus, de buscar fortalecer o nosso espírito, de buscar uma intimidade, um relacionamento com Ele. Todo obstáculo precisa ser deixado para trás. Deus quer nos libertar das coisas que nos prendem para que possamos correr a nossa corrida. Não queremos ter uma bola de ferro e uma corrente presa em nossa perna enquanto corremos. Pela alegria que lhe é proposta, como diz no versículo. A alegria que nos é proposta é a de cumprir o nosso destino, como foi com Jesus. Cada um de nós tem o destino preparado para cumprir, e isso nós sabemos. E há uma corrida a ser disputada, se quisermos chegar lá, cumprir o destino. Pode ser 100 metros ou pode ser 41 quilômetros. Cada corrida é diferente. Cada um de nós poderemos ter uma corrida diferente a seguir. O nosso objetivo é o mesmo, o alvo é Cristo. Porém, podemos trilhar caminhos diferentes que exigirá coisas diferentes de nós. Todos nós temos uma corrida que Deus preparou e colocou diante de nós. Nós vamos cumprir essa corrida? Vamos permitir que Deus nos prepare para isso, nos treine e nos equipe com as suas armaduras? E como vamos correr? Vamos correr fixando os nossos olhos em Jesus. Tiramos os olhos de tudo que nos rodeia, tiramos os olhos de nós mesmos e fixamos a nossa atenção em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele criou a nossa fé ao morrer na cruz por nós, para nos libertar, para liberar o nosso destino. E Ele também nos capacitará a completar a corrida se mantivermos os nossos olhos fixos nele. Ele fez tudo isso pela alegria que estava diante dele. E a alegria que estava diante dele somos nós. Quando ele abraçou a cruz, quando ele estava no jardim do Getsêmani, e ele olhou para o cálice e viu todos os nossos pecados, ainda assim ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando ele levou todo o pecado, toda a enfermidade sobre si, sobre o seu próprio corpo na cruz, quando ele morreu a nossa morte, que é o salário do pecado, ele passou por tudo isso porque ele nos ama. Ele fez isso porque deseja que entremos em nosso destino e cumpramos a alegria. Ele deseja que a sua alegria, a alegria dele, esteja em nós. E ele também deseja que a nossa alegria seja plena e transbordante. E então, quando ele fez tudo isso, ele se assentou à destra de Deus, mais alto do que qualquer autoridade no céu e na terra. E ele quer que nos levantemos para nos sentarmos com ele nessas esferas de autoridade também. Precisamos deixar ir toda preocupação. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 e o 7 diz: não andeis ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, fazei com que os vossos pedidos sejam conhecidos por Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Entre o nada e o tudo, não existe muito espaço para discussão. Não precisamos ficar ansiosos com absolutamente nada, se estivermos entregando o controle da nossa vida a Deus.
e confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Tudo o que precisamos, Ele proverá. Se estivermos dispostos a nos render e parar de tentar fazer isso por nós mesmos, Ele fará tudo o que precisamos em nossas vidas. Precisamos ser também receptivos. Em João 15, versículo 4 e 5 diz: Permaneça em mim, e eu permanecerei em você. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a menos que ele permaneça na videira, você também não pode, a menos que permaneça em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer nele fala de um relacionamento. Não podemos produzir frutos de valor eterno a menos que estejamos conectados à fonte através da videira, que é Jesus. Podemos ser um ramo daquela videira, mas o ramo não fornece o alimento e o suprimento de vida para si mesmo. Se você cortar o galho de uma árvore, ele morre. A vida é traçada pelas raízes e pela planta para produzir o fruto. Os frutos em nossas vidas vêm do fluxo de sermos receptivos à vida de Deus fluindo através de nós. Se quisermos cumprir o nosso destino, o chamado de Deus em nossas vidas, precisamos permanecer nele. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 13, também diz: Agora, se alguém construir sobre o fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará evidente. Quando o fogo vem, o ouro, a prata e as pedras preciosas sobrevivem. A madeira, o feno e a palha, não. Se fizermos qualquer coisa fora de Deus e do nosso relacionamento com Ele, tudo isso será consumido e não terá valor na eternidade. Precisamos confiar nele, vivermos nele e permitir que Ele viva em nós, e então produziremos os frutos que se alinham com o nosso destino. Há um fluxo espontâneo. No nosso espírito, precisa fluir a vida de Deus. Precisamos do fluir vivo da vida de Deus em nós, fluindo através de nós, para transformar o mundo ao nosso redor. É o Espírito dele e o poder dele que realizarão essa transformação em nós, mas ele escolheu fluir através de nós. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu íntimo correrão, fluirão rios de águas vivas. João 7, versículo 38.